Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Tera. Nós aqui no nosso conteúdo da frente C, o módulo 6, racionalização de denominadores, nós vamos fazer uma correção das atividades propostas na última aula. Essa atividade proposta, número 1, da página 318, ela pede para racionalizar os denominadores das frações a seguir. Então, nós temos lá a fração 42 dividido por raiz de 6, racionalizar é um método utilizado para tirar a raiz do denominador. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar essa fração que nós temos por uma fração equivalente a 1, porque raiz de 6 dividido por raiz de 6 é igual a 1. E porque raiz de 6 era a raiz que estava no denominador. Então, fazendo a multiplicação, 42 vezes raiz de 6, 42 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 6 ao quadrado, em que eu posso cortar o índice com a potência, que vai sobrar 6. Daí, então, eu posso simplificar 42 dividido por 6, 7. 7 raiz de 6 é a nossa resposta. Já na letra B, eu tenho 24 dividido por raiz de 3. Daí, eu vou fazer o mesmo processo, eu vou multiplicar por uma fração que não vai alterar o meu valor numérico, somente vai ser expressa em outra forma. Então, se eu calcular 24 dividido por raiz de 3 ou 8 vezes raiz de 3, tem o mesmo valor numérico, só que expressos por valores diferentes. Então, eu vou fazer a multiplicação. 24 vezes raiz de 3, 24 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 e raiz de 9 é 3. Daí, eu posso fazer a simplificação. 24 dividido por 3, 8. 8 raiz de 3, que é a nossa resposta. Da mesma forma, na letra C, a raiz no denominador é 7. Então, eu vou multiplicar e dividir por raiz de 7. Raiz de 7 dividido por raiz de 7 é 1. Mas por que eu vou fazer essa multiplicação, então? Para que eu possa escrever de uma outra forma em que não apareça raiz no denominador. Então, daí nós temos 20 raiz de 7 dividido por raiz de 7 ao quadrado, que é 7. Não dá para simplificar. Então, a nossa resposta final, 20 raiz de 7 dividido por 7. Já na questão 2, da página 318, nós temos que racionalizar os denominadores também. Mas note agora que meu índice no processo de racionalização no denominador, ele é diferente de raiz quadrada, é raiz terceira. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo de multiplicar e dividir ao mesmo tempo por um número relacionado ao denominador, só que eu presto atenção no seguinte, aqui meu índice é 3, a potência aqui é 1, então vai ser raiz cúbica de 4 elevado a 3 menos 1, sobre raiz cúbica de 4 elevado a 3 menos 1, 3 menos 1. No final, o que vai acontecer? 3 menos 1, 2, então 4 ao quadrado. Então, 12 raiz cúbica de 4 ao quadrado. Aqui embaixo, 3 menos 1 vai dar 2, e raiz cúbica de 4 elevado a 1, ele mesmo. O que eu vou fazer, então? Eu vou conservar o meu radicando e vou, somar as minhas potências. Então, eu vou ter raiz cúbica de 4 à terceira, em que eu posso cortar os índices. Bom, então, aqui eu tenho 12 raiz cúbica de 16 dividido por 4, 12 dividido por 4, 3, raiz cúbica de 16. Na letra B, nós temos 54 dividido por raiz quarta de 3. Bom, então vai raiz quarta de 3 elevada a quanto? 4 menos 1, sobre raiz quarta de 3 elevada a 4 menos 1. Organizando tudo, fazendo a multiplicação e fazendo a subtração na potência, 54 raiz quarta de 3 a terceira. E no denominador, ficou o quê? 4 menos 1, 3, né? Então, aqui é um produto, aqui 4 menos 1, 3, 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1. Então, 1 mais 3, 4. Por isso, eu vou poder cortar as potências e vai sobrar apenas 3. Então, 54 dividido por 3, 18, raiz quarta de 27. E, por fim, nós temos aqui 60 dividido por raiz quinta de 8. Então, eu vou pegar o mesmo índice, raiz quinta de 8 elevado a 5 menos 1,
sobre raiz quinta de 8 elevado a 5 menos 1. Então, aqui em cima eu vou fazer a multiplicação, 60 raiz quinta, 5 menos 1 de 8 à quarta, e aqui vai dar 4 também. 4 mais 1 aqui, 5, eu vou poder cortar índice com a potência, e nós temos 60 raiz quinta de 8 à quarta sobre 8. 60 por 8 não dá divisão exata, então eu simplifiquei tudo por 4. Então, deu 15, 8 por 4, 2, e aqui repeti o meu índice, então a resposta 15 raiz quinta de 8 à quarta sobre 2. E agora, a gente vai, então, entender a racionalização do tipo de denominador mais ou menos raiz de A mais ou menos raiz de B. Então, nós temos aqui, por exemplo, 4 sobre raiz de 7 menos raiz de 5. Antes de dar continuidade no exercício, eu quero lembrar uma propriedade. Lá, quando a gente estava estudando, colocar termos em comum evidência, fatoração, nós tínhamos o seguinte. Quando eu tenho uma multiplicação de A mais B vezes A menos B, então, os termos são iguais nessa multiplicação, só os sinais que são diferentes. O que eu vou fazer? Distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, BA ou AB. E B menos B ao quadrado. Como eu tenho um menos AB com mais AB, posso cortar. E o que vai sobrar? A ao quadrado menos B ao quadrado. Bom, então, quando eu tenho o produto da soma pela diferença, o resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bom, com isso, o que nós vamos perceber? Eu vou fazer o processo de racionalização, que é pegar o meu denominador, multiplicar e dividir. Só que eu vou inverter esse sinal. Então, ao invés de colocar raiz de 7 menos raiz de 5, eu vou colocar mais. Porque quando eu vou fazer essa multiplicação, eu vou usar essa propriedade que nós acabamos de ver. Então, fazendo a multiplicação, 4 que multiplica a raiz de 7 mais raiz de 5. E aqui eu vou ficar com o produto da diferença pela soma, da soma pela diferença. Que, pelo que nós vimos até agora, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui eu vou poder cortar. Então, vai sobrar 4 que multiplica a raiz de 7 mais raiz de 5, dividido por 7 menos 5, que é 2. 4 e 2 eu simplifico. Então, 2 raiz de 7 mais raiz de 5 é a resposta desse exercício.